Eu quero ministrar uma palavra aos amados e quero pegar como base para essa palavra o texto que está em Josué capítulo 1, Josué 1, 9. Diz aqui, Josué 1, 9. Diz assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temes e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andardes. Eu acho que teve alguém que não ouviu, eu vou ler de novo. Diz assim esse texto: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Amados, nós na vida nós enfrentamos, passamos por alguns momentos, algumas situações que às vezes nós escolhemos, ou que às vezes aconteceu na nossa vida, e a gente não tem como ter controle. Tem coisas que não tem como você fazer nada, acontece na sua vida, e agora? O que eu faço? Eu não sei, eu vou ter que entender, eu vou ter que fazer uma releitura da minha vida. Josué, ele estava entrando na terra da promessa. Ele estava entrando na terra da promessa. Moisés conduziu o povo até bem perto. Josué, um líder dedicado, um bom discípulo de Moisés, ele ficou encarregado de levar esse povo até entrar na terra da promessa. Como é que o coração de Josué palpitava? Como é que pulsava o coração de Josué? Eles estavam no deserto, foram 40 anos de deserto, mas agora eles vão colocar os pés em uma nova realidade. Deus já não vai mais mandar maná do céu. Algumas coisas não vão acontecer mais, porque a partir dali eles haveriam de plantar, colher e tocar a vida deles. Eu me lembro, irmãos, de um dos momentos da minha vida que foi muito complicado, porque eu estava diante de coisas novas. Eu deveria sair de algo que eu estava vivendo há muito tempo, e eu haveria de entrar em uma nova experiência de vida. E aí, quando a gente está para entrar numa nova experiência de vida, normalmente a gente recua, a gente tem medo, né? Eu estudei muitos anos no seminário e no colégio interno, claro, durante muitos anos. E na hora, lá tinha tudo, claro, tinha tudo. Tinha saúde, comida, carro para andar, enfim, tinha tudo. E aí chega um determinado momento que eu falo assim: eu vou sair, vou colocar o pé para fora. Mas o que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? Mas eu preciso, eu quero. Mas como é que vai ser a minha vida? Havia uma nova temporada a ser vivida. E nós vivemos de temporadas. Deus nos deu o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus nos deu as estações. Mas as estações, elas acontecem no tempo determinado por Deus. Mas dentro das estações nós temos uma coisa chamada temporada. Temporada é um período que eu vivo a minha vida.
e que eu vou enfrentar coisas novas, aí eu estarei passando a uma nova temporada. Quando a temporada está boa, que maravilha, hein? Que bênção de Deus, uma boa temporada, está tudo caminhando às mil maravilhas. Acontece que Deus não permite que tudo vai caminhando às mil maravilhas. Tem um momento que Deus quer te levar adiante, que Deus quer que haja um crescimento, porque senão você vai acabar acomodando, e é terrível uma pessoa acomodada, é complicado. E aí sabe o que Deus faz? Quando nós não queremos dar o passo adiante, quando nós não queremos sair do ninho, quando nós não queremos sair da nossa acomodação, porque está bom, às vezes nem está tão bom assim, mas nós estamos levando a vida e dá para ir empurrando com a barriga. E aí Deus começa um processo de poda. E quando Deus nos poda, nós choramos e achamos ruim. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus me tirou esse emprego? Por que Deus me tirou essa coisa que eu tanto gostava? Por que está acontecendo? Por que eu perdi o fulano? Sabe que as podas na nossa vida, elas são necessárias. Minha mãe tinha, na minha casa, minha mãe tinha lá uma parreira, e às vezes eu chegava lá, e tinha lá os cachos de uvas maravilhosos. Aí eu voltava daí alguns meses, algum tempo, porque eu morava longe, e chegava lá, a parreira estava toda cortada, só tinha os toquinhos. Eu, mãe, que isso? Ela falou assim, meu filho, tem que podar. Se não podar, não vai ter frutos bons. É necessário que haja podas, para que você entre em uma nova temporada, para que você possa dar frutos, e frutos mais consistentes, porque afinal de contas, nós nascemos, queridos, e nós vivemos para sermos frutíferos. Quando você não é frutífero, você frustra. Um vendedor, quando não atinge a sua meta, ele se sente frustrado. Um pai, uma mãe, um professor, enfim, quando não alcança o seu desejo, quando não realiza aquilo que está proposto, ele se sente frustrado. E agora? Porque existe uma ordem que diz que nós nascemos para sermos frutíferos. No entanto, o nosso maior problema é que nem sempre nós ouvimos a voz de Deus. Deus estava chamando a atenção de Josué. Josué, ser forte e corajoso. Eu te ordenei. Não te apavores. Não te apavores. Porque eu estarei com você onde quer que você andar. Queridos, essa é uma certeza que nós precisamos carregar em nosso coração. Que seja qual for a estação da sua vida, seja qual for o momento, talvez você esteja vivendo um verão maravilhoso, com céu abençoado. Talvez você esteja vivendo um inverno, e tem pessoas que estão passando por inverno emocional, financeiro, familiar, enfim. Mas nós sabemos que uma outra estação virá. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós estamos atentos naquilo que Deus vai fazer. O salmista, em um momento difícil, ele disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Ele estava aflito, estava numa situação complicada, numa estação fria talvez. Ele diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Alguns poderiam dizer: meu socorro vem do agiota.
meu socorro vem do empréstimo do banco, meu socorro vem disso, meu socorro vem daquilo que é onde eu alcançar. Ele falou assim, não vem não. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Entenda isso, que o seu socorro, ele vem do Senhor. O seu socorro, querido, ele já está nas mãos do Senhor. Josué não fez nada de diferente para enfrentar a temporada. Mas Josué conseguiu ouvir os conselhos. Josué conseguiu ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos adaptando as nossas vidas para as coisas novas. Querido, eu quero falar com você, esse é um tempo do coração estar preparado para as coisas novas. Enquanto o seu coração não estiver preparado para as coisas novas não virão. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. O coração precisa estar preparado para as coisas novas. A humanidade durante muitos anos viveu uma temporada de estio, de tristeza, de angústia, de trevas. E Deus resolveu trazer uma nova temporada para a humanidade. Deus enviou o seu Filho. Jesus, ele veio para que a gente viva uma novidade, para que a gente viva um tempo diferente. Por isso que quando alguém aceita, quando alguém confessa, quando alguém rasga o seu coração e permite que a morte de cruz, querido, que temporada difícil, ele tinha que passar pela cruz, mas ele sabia que depois da cruz haveria a ressurreição. Então, quando nós aceitamos, quando nós rasgamos o nosso coração e deixamos, entregamos e colocamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, com toda certeza, nós haveremos de viver uma nova temporada. Só lembrando a você, algumas temporadas você não vai fazer nada, vai acontecer naturalmente. Outras não. Outras você vai tomar a decisão. Ah, mas não é Deus que vai decidir para mim, não, é você quem vai decidir. O povo de Israel, quando estava no deserto, eles armavam o seu acampamento e a nuvem do Senhor parava sobre o acampamento. Acontece que em um determinado dia o líder dizia assim, olha, nós haveremos de seguir adiante. E desmontavam as tendas, colocavam nas costas, e quando eles decidiam mudar o acampamento, a nuvem do Senhor continuava sobre aquele povo onde eles iam. Então, Deus anda, Deus se move quando você se move. Tem coisas na sua vida que você vai precisar tomar uma posição. Você vai precisar tomar uma decisão. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, conta a história, Lucas 15, melhor dizendo, verso 18, conta a história daquele filho. Esse filho rebelde, que um certo dia chega diante do pai e fala assim, pai, eu quero ir por aí, me dá o que é meu, aquilo que eu tenho direito, eu quero ir por aí, quero viver a vida, quero dar uns rolé, eu quero fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. São tantos filhos que fazem isso, são tantas pessoas que fazem isso. Por que o filho fez isso? Diz aqui a palavra que foi o filho mais novo. Esse filho fez isso, na verdade, porque ele foi um filho irresponsável. Ele quis que viesse uma temporada antes do momento correto.
temporada antes da hora não funciona, não dá certo. Tenta apanhar uma manga no pé antes dela amadurecer, vai jogar fora. Tem consequências. Acontece que com o passar do tempo, diz o verso de número 12, que aquele pediu ao pai a parte da herança. No verso de número 17, ele chegou à conclusão de que porque ele tomou uma decisão errada, porque ele andou de forma equivocada, porque ele foi um verdadeiro irresponsável, ele entrou numa situação de crise, completa crise. Começou a comer o que sobrava no chiqueiro dos porcos. Imagine você, um judeu, que não come carne de porco, que não gosta de porcos, e ter que comer a sobra do que os porcos alimentavam. Mas quando a gente pensa que esse filho é um filho distante, que está há 2000 anos da história, não. Muitas vezes nós próprios somos esse filho. Às vezes nós nos rebelamos. Às vezes nós nos levantamos. Às vezes nós fazemos as coisas fora da hora. Às vezes somos irresponsáveis. Deus está colocando uma nova estação pela frente, mas nós nos acomodamos. Aqui está tão bom. Eu gosto muito da história, ou do que os biólogos dizem a respeito das águias, porque as águias criam os seus filhotes nos penhascos, e quando o filhote já está no momento de voar, ele não voa. Sabe por que ele não voa? Porque o ninho dele foi feito com espinhos, foi feito com pele de coelhos, de raposas, e depois com penas. Ah, que gostoso! Até eu queria estar num ninho daquele. E aí o filhotinho cresceu, já está na hora de voar, mas as coisas estão tão boas, ele deveria entrar numa nova estação, de voar, de ir nas alturas, de contemplar as maravilhas que Deus fez, mas ele continua lá encolhidinho, porque está bom. Porque está bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos uma dificuldade tremenda de entrar numa nova estação, porque tememos, porque às vezes não confiamos naquele que tem cuidado de nós. Nós temos a dificuldade de entrar numa nova estação, porque o nosso cérebro quer nos proteger e diz assim: assim tá bom, fica aí, permaneça do jeito que você está. Mas a mamãe águia, ela chega e tira as penas e só fica as peles de animais. É ruim, é muito pior do que estava, porque estava bom, mas ele dá um jeitinho e continua ficando ali. E a mamãe águia, na sua sabedoria dada por Deus, ela chega e tira também os corinhos de animais e fica ali só os gravetos. E um graveto machuca de cá, outro do outro lado. Sabe que o bichinho lá dentro, ele vai dando um jeitinho assim, ó, até se acostumar a ficar no meio dos gravetos. Às vezes nós somos assim. É necessário que aquela mamãe águia chega e pegue o seu filhote e leve nas alturas, e lá em cima ela solta. Ela deixa ele despencar. E quando ele está caindo, achando que vai esborrachar, a hora que está a alguns metros do chão, a mamãe vem e pega de novo, e leva novamente, e solta de novo, até que ele começa a planar no ar. Deus às vezes faz isso conosco. Nós não queríamos fazer algo, mas o Senhor nos pega pela mão, e essa tem sido a história. Deus tem feito coisas tremendas. Aquele filho, voltando à história desse filho irresponsável, ele estava arrependido. Ele queria voltar
à casa do seu pai. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. Eu tenho algo a dizer a você. Algumas temporadas só vão acontecer na sua vida se houver arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de pensamento. O arrependimento é a possibilidade de ver o mundo com outros olhos. O arrependimento, querido, não é remorso, é diferente. O arrependimento é reconhecer que estava errado e dizer assim: olha, eu posso ser melhor. Aliás, eu quero profetizar sobre a vida da igreja. Deus tem uma estação infinitamente melhor para que você viva essa nova estação. Mas tomar essa decisão, entrar em uma nova etapa, requer sacrifício. E ainda que você não goste de sacrifício, e nós não gostamos de sacrifício, mas quando nós enfrentamos, quando nós nos disciplinamos, nós seremos os mais beneficiados com os nossos próprios sacrifícios. Entenda isso, igreja. Quando você se sacrifica, quando você se dedica, a Bíblia nos fala, no caderno de Filipenses, que o Senhor Jesus, ele foi da humilhação à exaltação, ele foi da humilhação da cruz, mas ele sabia que ele seria exaltado na cruz. Ele estava todo machucado, estava todo dolorido, estava envergonhado porque foi humilhante, mas ele sabia que ele haveria de viver a ressurreição. Entenda isso. Sem sacrifício você não chega a lugar nenhum. Sem entrega, sem busca, sem disciplina. E às vezes nós temos uma dificuldade tremenda com essa palavra chamada disciplina. E se você me perguntar como eu posso entrar em uma nova temporada, eu posso entrar em uma nova temporada quando eu tenho um ouvido atento, quando eu tenho um coração ensinável e quando eu tenho uma coisa chamada disposição. Disposição. Jesus, de forma maravilhosa, nos ensina sobre isso. Ele faz com que a gente quebre os nossos próprios limites, porque às vezes somos teimosos, porque às vezes aprendemos de uma determinada forma, porque às vezes carregamos alguns conceitos e também alguns preconceitos e não nos admitimos pensar de forma diferente. O ser humano é assim. Jesus diz assim: se você apanhar no rosto de um lado, entregue o outro. Se porventura alguém te tomar a capa, pergunta para a pessoa: você também não quer levar a túnica? Leve a túnica também. Jesus diz assim: se alguém, e os romanos, eles tinham uma lei, quando eles encontravam qualquer pessoa pela estrada, as pessoas eram obrigadas a andar tantas milhas, levando os seus alforjes, as suas mochilas. Jesus falou assim: se eles te obrigarem a andar 2 milhas, ande 4. O que Jesus está nos ensinando nessa palavra? Jesus está nos ensinando a nos submeter, a termos a humildade, para que a gente possa entrar em um novo momento da nossa vida. Às vezes, quando uma palavra, quando um gesto, quando algo mexe com o nosso ego, nós inflamos o nosso peito e dizemos assim: eu não levo desaforo para casa, eu não aceito isso na minha vida. Na verdade, Jesus está querendo trabalhar, tirar algumas arestas, alguns pensamentos desnecessários. E é isso que Deus está fazendo. Quando aceitamos Jesus, queridos,
nosso espírito se torna novo, mas a palavra de Deus vai mudando a nossa forma de pensar. Uma coisa era Pedro quando começou a seguir a Jesus, outra coisa é Pedro depois de muitos anos. Pedro, por pouca coisa ele tirava a espada, por pouca coisa ele brigava, por pouca coisa ele tentava repreender até o próprio mestre. Mas quando nós olhamos as cartas de Pedro lá na frente, Pedro era um novo homem, um homem amável, um homem que chama as pessoas de filhinho, um homem transformado. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Preste atenção, igreja. Nós não estamos vindo aqui para esquentar bancos. Nós não estamos vindo aqui porque eu sou um religioso, eu quero ir na igreja e recebo a palavra e vou viver minha semana. Não, não. Deus tem muito além para você. Deus quer que você cresça, amadureça, melhore, que você esteja sendo frutífero, que você possa entrar em uma nova temporada. Por isso que Romanos 12:2 diz assim: não conforme com essa forma de pensar, mas renove o seu entendimento. Por que eu preciso renovar? Querido, essa palavra é com todos nós. Por que eu preciso renovar o meu entendimento? Nós pensamos tantas bobagens. Nós temos uma forma de pensar que nos limita. Aprendemos com os pais, com os avós, no trabalho, na escola, não sei onde. Um pensamento que nos faz procrastinar. Um pensamento que nos faz reclamar. Um pensamento que aparentemente, olha, é a minha forma de me proteger. Eu não aceito determinadas palavras, eu não aceito determinadas opiniões. Eu me protejo. Nós criamos uma verdadeira couraça ao nosso redor. E aí vem a pergunta: você quer continuar vivendo exatamente como você está vivendo hoje? Você acha que tudo que Deus tem para te dar, Ele já te deu? Você acha que você nasceu para ser quem você está sendo hoje, agora? Eu digo a você que não. Talvez você esteja vivendo dentro de uma bolha e não consegue ver além dessa bolha. Acha que o mundo é isso. Acha que o evangelho é só isso. Não! Você não pode correr o risco de chegar ao final da sua vida sendo ou pensando que é aquilo que Deus já projetou para você. Eu digo a você que não. Mas quando é que a minha vida é mudada? Quando é que eu entro em uma nova etapa da minha vida? O Salmo 126 diz que quando alguém está semeando, plantando, ele vai chorando. Isso é normal, ele vai chorando. Mas quando ele volta, ele vem trazendo os molhos. E ele volta alegre e cantando. Porque ele semeou com lágrimas. Nós cantamos aqui. É difícil mudanças, mas precisamos enfrentar as mudanças. Mas quando vai ter uma mudança verdadeira na minha vida? Quando você vai ter uma mudança verdadeira na sua vida? Sabe quando? Quando você se comprometer. Pode até chorar, pode até espernear, pode aconteça o que acontecer, o meu compromisso, e eu não vou abrir concessão. O meu desejo é realizar algo, é tomar uma atitude. Josué, ele podia escolher: volta para o deserto,
ou entre na terra da promessa, sabendo que foi Deus que prometeu aquela terra. Vai ser fácil? Não vai. Lá vai estar todos os campos plainados para a colheita? Não, não está. Mas Deus falou que lá tinha leite, que lá teria mel. É uma terra que emana leite e mel, está na palavra. Deus não falou que precisava amansar a vaca para tirar o leite da mimosa. Se Deus falasse, talvez Josué dissesse assim: não, eu queria se a vaca já tivesse mansa, se possível, se o leite estivesse na caixinha. Mas lá não tem mel. Sim, tem mel, mas você vai ter que tirar o mel. Obviamente vai levar umas picadas, mas vai aprender. A vida é assim. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando. Por isso que uma das coisas que você mais precisa, que nós mais precisamos, é sermos honestos com a gente mesmo. Querido, nós não estamos aqui para perder tempo. A vida está acontecendo, a vida está passando. Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou repetindo essa pergunta? Você está satisfeito com a forma que você está vivendo? Então, um dia, Deus honrou Abraão. Sabe por que Deus honrou Abraão? Porque Deus pediu um filho a Abraão. E Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho. Um dia, 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa, estavam vivendo uma situação complicada. As 3 viúvas, uma vida de miséria, de pitimba, de complicações. E uma delas, a mais velha, mais experiente, diz assim: olha, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu ouvi notícia de que em Belém choveu, as coisas estão acontecendo, Deus está abençoando, lá é o meu lugar, eu vim de lá. E ela dispensou as outras 2, suas noras. Uma delas diz assim: olha, eu vou com você, eu vou viver essa nova temporada. A outra diz assim: eu não, eu vou ficar por aqui, deixa eu me acomodar, ficar num cantinho, vou levar minha vidinha assim até os últimos dias. A outra diz assim: não, eu vou com você, e o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Sabe qual é o resultado? Jesus vem da descendência dessa mulher. Eu quero terminar dizendo que Deus tem muito mais para a sua vida. Você está disposta? Você está disposto, querido? Você está disposto a ter foco, a não se distrair? Você está disposto a se superar? Você está disposto até mesmo chorar, até mesmo sangrar os seus pés, mas dizer assim: eu estou firmado e eu vou crescer, eu não vou espanar, eu não vou retornar, eu não vou recuar, eu me coloco nas mãos do meu Senhor, para que eu possa estar melhor sempre, cada vez mais. Isso são para os valentes, para os homens e mulheres determinados a viver a vida abundante que Jesus promete na palavra dele. Não conformeis com esse século, não conforme com a forma que você está vivendo, mas renovai o seu entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele quer que a boa, perfeita e agradável vontade dele esteja sobre a sua vida.